Ao contrário da generalidade das empresas e das instituições que se regem por um orçamento anual, a União Europeia, além do seu orçamento anual, tem também o chamado orçamento de longo prazo, ou como é conhecido, o quadro financeiro plurianual. Trata-se de um fundo de orçamento para 7 anos, no qual se definem os limites do dinheiro que será utilizado nas diferentes áreas de atuação da União Europeia. Nós estamos, neste momento, a terminar um ciclo que se iniciou em 2014, termina, portanto, agora em dezembro de 2020, e iremos começar, naturalmente, um novo ciclo em 2021, que se irá prolongar até 2027. Pergunta, de onde é que no fundo vem este dinheiro do orçamento da União Europeia? Basicamente de 3 fontes. A primeira e a fundamental tem a ver com o contributo que cada Estado-membro dá para este orçamento. Esse contributo é calculado em função de uma determinada percentagem do rendimento nacional bruto, que neste momento rondará cerca de 1%, mas há também contribuições decorrentes, por exemplo, das taxas que são colocadas sobre os produtos que entram na União Europeia provenientes de países terceiros ou, eventualmente, também da aplicação de multas a companhias que no espaço europeu não cumpram, por exemplo, com as regras do mercado único. Além disso, este orçamento da União Europeia, para entrar legalmente em vigor, como se pretende, a 1 de janeiro de 2021, ele terá que ser antes aprovado pelo Conselho Europeu e terá que ser aprovado por unanimidade. Quer isto dizer que os 27 Estados-membros terão de concordar com a proposta e aprovar este orçamento, e ainda assim há uma palavra final a dizer por parte do Parlamento Europeu, que também se pronuncia sobre este orçamento. A proposta sai sim da mão do Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, que apresentou agora, na Cimeira Extraordinária que teve lugar em fevereiro, mesmo antes do período de Carnaval, mas que foi, infelizmente, uma proposta que ficou aquém das expectativas. Aliás, a proposta em termos práticos não vai muito mais longe do que aquela que havia sido apresentada pela presidência finlandesa em finais de 2019 e, portanto, em termos práticos, nós estamos a falar de uma proposta de orçamento que é substancialmente inferior ao orçamento que está agora em vigor, que começou em 2014 e termina em 2020. Estamos a falar de um orçamento que difere em relação à sugestão do Parlamento Europeu em cerca de 230 mil milhões de euros, o que é uma diferença substancial. Falamos também de um orçamento que contempla diferentes áreas de financiamento e que põe em causa os setores tradicionais, como por exemplo a política agrícola comum e o Fundo de Coesão, e também estamos perante uma proposta de orçamento que, no caso das regiões ultraperiféricas, se revela bastante limitativo, uma vez que não só coloca em causa a situação da política de coesão, como também prevê uma redução das taxas de cofinanciamento dos atuais 85% para 75%. Significa que o esforço financeiro da região autónoma da Madeira e dos Açores e as outras RUP, que ronda nos 15% de financiamento, passariam para 25%. Ou seja, em termos práticos, nós estamos, na verdade, perante um impasse, e a verdade é que a Cimeira se traduziu, diria que num fracasso, não se chegou a consenso em relação à aprovação deste orçamento, e estamos num fracasso na medida em que nós estamos perante, no fundo, 2 grupos. Por um lado, nós temos uma maioria que são os chamados países da coesão, da qual Portugal faz parte, que defende que este orçamento deve ter novas áreas de intervenção, mas não deve pôr em causa as áreas tradicionais, como referi, o caso da política agrícola comum e dos fundos de coesão, e por outro lado, no outro lado da barreira, nós temos países que defendem uma maior austeridade, nomeadamente 4 países que são particularmente importantes na aprovação do orçamento, que é o caso da Áustria, dos Países Baixos, da Dinamarca e da Suécia. Portanto, há aqui esta situação de posições antagónicas entre estes 2 grupos e, na verdade, tecnicamente, nós podemos comparar a questão do orçamento a uma espécie de lençol. Nós, para taparmos a cabeça, vamos destapar os pés ou vice-versa, e, portanto, a única solução para isto é realmente aumentar, digamos que, o tamanho do lençol, ou seja, aumentarmos o orçamento, e isso implicaria naturalmente haver esta cedência por parte de certos Estados-membros, nomeadamente estes 4 de que referi ainda há pouco, no sentido de fazer com que o contributo de cada Estado-membro seja superior aos tais 1,07% do rendimento nacional bruto que está, no fundo, em cima da mesa.